Ouça agora Crônicas da Paisagem, com Jorge Herman falando sobre a cultura do meio ambiente. Sabe, essa ideia de jejum digital, essa ideia meio maluca, imagina, de desligar por um dia inteirinho todos os aparelhos digitais. Não é que isso rende assunto. Parece que a mente fica disponível para várias coisas que o mundo digital, sempre tão repleto de informação, não permite que a gente acesse. Depois do meu terceiro domingo desconectado do aluvião de informações, comecei a devagar, rever caminhadas e me vi voltando 1, 2, 3, 4, 5 décadas. Tive tempo para isso. Por isso, lembrei da tranquilidade de uma certa noite de verão em Porto Alegre, no remoto ano de 1968. Naquela noite em que minha idade tinha só um dígito e tudo se estendia em longos espaços e tempos, o Brasil jogava contra a Polônia. Meu pai ouvia o rádio esparramado na cadeira de praia, curtindo o jogo na noite quente e silenciosa. Lembro com nitidez a fruição de ouvir aquela narração do jogo fascinante que terminaria em 6-5 para o Brasil. O som nos bastava, porque era o que tínhamos, e por ser tão pouco, era muito. Através da narração, víamos. Sem mesmo ter visto uma imagem sequer, eu vi esse jogo. Havia uma poesia nessa noite. Meu pai ali fora, e eu brincando, ouvindo e imaginando. Imaginação, imagem em ação. Naquele tempo não conhecíamos o tédio. As imagens daqueles 6-5 no dia seguinte talvez estivessem nos jornais ou na televisão, não me lembro. Mas se estavam, eram em preto e branco. Pálidos retratos de uma realidade que se coloria na imaginação, nossa grande companheira. Houve um tempo, um tanto mais para trás, um tempo em que eu ainda nem havia sido pensado, em que meu pai vivia num mundo quase todo em preto e branco. Nessa época, era ele o menino. Nesse tempo, a televisão era algo inimaginável no Brasil. Mas havia o cinema. E no cinema as pessoas se encontravam e viam filmes. Porque não havia outro lugar onde se pudesse ver um filme. Nesse tempo, quando as pessoas tinham ainda menos distrações do que o meu tempo de guri, ainda assim não existia o tédio. E minhas divagações do jejum digital me fizeram refletir. Tá certo. Não se tinha isso, não se tinha aquilo, não se tinha tanta coisa. Mas será que esse ter que hoje nos inunda não nos fez perder algo? O que temos em excesso hoje, na verdade, não nos privou do encantamento das coisas? Aí me veio a questão da fotografia. No tempo em que nem o meu pai havia sido pensado, meu avô tinha começado a fotografar e registrou em centenas de fotos um relato de como era a vida em Porto Alegre nesses remotos anos 1930. Nas suas fotos fluía um outro tempo, uma lentidão. E ainda assim, não havia o tédio. As fotos de meu avô eram reveladas em grandes negativos de vidro. Cada foto, um negativo. Fotografar dava trabalho e o resultado era incerto, sempre. Apenas na sala iluminada, com uma pouca luz vermelha, ele poderia saber. Mas era justamente isso. Era justamente nessa incerteza que morava a magia. Cada foto tinha esse valor de ter dado certo entre tantas chances de ter dado errado. E voltei mais ainda no tempo, quando foi a vez do meu bisavô ser um menino. Com a mesma idade em que eu pude curtir a companhia do meu pai, ouvindo um jogo que acontecia lá do outro lado do mundo, ele viajou com seus pais para esse mesmo lado do mundo. Foi de navio, porque avião
ainda era coisa mal imaginada. Mas para o menino foi apenas viagem de ida. Quando voltou, depois de anos de internato, não era mais menino e havia aprendido a não sentir saudade. Em outros aspectos também era outro esse tempo. Mas as pessoas sobreviviam, encontrando dentro de si próprias a força para sobreviver. E por isso não havia tédio. Meu bisavô, esse que deixaria o filho na Alemanha no tempo em que também foi menino, não sei por que linhas tortas um dia, atravessou o mar num navio mercante. Mas sozinho, sem pai nem mãe. Tinha 12 anos e, por estranho que possa parecer, era grumete. Sabe-se lá por que maus tratos um dia decidiu fugir, indo parar nos confins do Bonfim, além da várzea da Redenção. Isso deve ter sido lá por 1850. E o menino sem história viu-se acolhido por uma família no caminho do meio. Tornou-se homem na marra, na resiliência. Esse já era o tempo das infâncias sem fotos, das memórias que se teciam nas histórias contadas a cada noite. Nesse tempo, as noites começavam cedo, pois a luz era pouca e o ciclo do dia era imperioso. Ainda assim, não havia tédio. O que não se tinha não fazia falta. Como faria falta o que sequer era mal imaginado? Esses tempos eram piores? Convenhamos, eram sim. Porque afinal, olhamos para eles com os olhos de hoje e não há como ser diferente. Mas foram estas pessoas que nos trouxeram até aqui, até este tempo mal imaginado, onde tudo há em excesso. Tempo de distrações, de adiar as dores inevitáveis da vida, de sentir tédio e fastio, ou não. Neste tempo, por diversas razões, é possível também não sentir tédio. Porque vivemos numa torre altíssima, um mirante de onde podemos olhar com cada vez mais nitidez para esses passados cada vez mais remotos. Uma oportunidade que humanidade nenhuma em qualquer tempo da longa história jamais teve. Que saibamos olhar com nitidez para essa gente que nos antecedeu é maravilhoso. Na história das pessoas há uma chave para o entendimento do que há pela frente. Temos um olhar comprido para a imensa planície do passado, e é bom que seja assim, porque do outro lado, onde estão as paisagens que ainda não aconteceram, não se vê quase nada. Mal sabemos imaginá-las, bem como nossos antepassados, e nisso somos simplesmente iguais a eles. Esta é mais uma Crônica das Paisagens, que toda semana acontece aqui, ora, na Cultural FM, evidentemente, a parceira de todas as artes. Visite nossa página no YouTube e, se possível, se inscreva. Ficaremos muito felizes. Lá você poderá ter acesso a todas as crônicas da paisagem. Agradeço ao José Newton Teixeira, que organiza esse programa desde lá do seu estúdio, e ao Hans Zimmer, que vocês ouvem aqui me acompanhando. Buenas, bateu o gongo e já deu a minha hora. Por isso, resignadamente, eu vou-me embora, para retornar sem demora, ainda que demore. Um cotovelaço carinhoso em todas e todos, tá bom? Fui!